Toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. Esses procedimentos, que podem preceder a existência atual, como surgir diante da vilegiatura do momento, decorrem das ambições desmedidas, dos desregramentos comportamentais, dos anseios exagerados que afetam o metabolismo cerebral, propiciando a produção descompensada de enzimas que afetam a harmonia do sistema nervoso em geral e do comportamento em particular. Joana nos explica que a mente viciada, os comportamentos errados, as fixações mentais, os exageros, ou seja, tudo que foge à vida saudável ao nível de pensamentos e comportamentos pode acarretar graves perturbações. À medida que constitui imperativo dominador, tornam-se obsessões que passam a inquietar o indivíduo, levando a estados mais graves na área da saúde mental. Surgem então as obsessões compulsivas, os estados de fragmentação da personalidade a um passo da degeneração do comportamento. Outras vezes, trata-se de fenômenos que procedem de outras existências, nas quais o espírito malogrou sendo objeto de conflitos profundos ou de circunstâncias agressivas que lhe danificaram os equipamentos perispirituais, ora modeladores das ocorrências doentias. Essas perturbações, quando alimentadas insistentemente, passam a dominar a pessoa. Em outros casos, conflitos de outras existências, tendo danificado o perispírito, reaparecem na nova vida. Paralelamente, em razão de condutas extravagantes no campo da ética e da moral, das ações mentais e comportamentais, aqueles que se lhes fizeram vítimas, embora vivendo em outra dimensão, na esfera espiritual, sintonizam com o responsável pela sua desdita e dão curso às perseguições, ora sutis, ora violentas no campo psíquico, e se instalam outros tipos de obsessão. Essas, portanto, de origem espiritual, em face da presença de faculdades mediúnicas no paciente, que passa a sofrer constrangimentos mais diversos até derrapar nos abismos da alucinação, do exotismo, das alienações mentais. Junto com essas perturbações causadas pela própria pessoa, ainda existem os desafetos de vidas passadas, que em espírito se aproveitam do desequilíbrio mental da pessoa e de suas faculdades mediúnicas para tentar prejudicá-la. Ninguém foge da própria consciência, que é o campo de batalha onde se travam as lutas de reabilitação ou os enfrentamentos de regularização de atitudes malsãs. Por isso, ainda são o controle mental e a educação do pensamento que podem representar a eficiente terapia de prevenção de distúrbios, como a curadora para os processos de ordem espiritual, desde que, alterando as faixas vibratórias por onde transitam as ideias, se superiores, eleva-se, ficando indene a sintonia com os seres atrasados, e se negativas, passando a frequentar os níveis onde se encontram e se degladiam as energias e sentimentos em constante litígio, vinculando-se a essas emissões deletérias que terminam por afetar o organismo físico e os complexos mecanismos mentais responsáveis pelo conjunto produtor da saúde. A consciência traz os resultados de todos os nossos comportamentos em todas as vidas gravados em nosso perispírito. Portanto, o controle mental e a educação do pensamento são pontos principais na cura do processo obsessivo. Desta forma, modificando os pensamentos negativos insistentes, estaremos alterando a nossa faixa vibratória e impedindo a sintonia com seres atrasados. As obsessões que resultam de traumas psicológicos, de conflitos de profundidade, de insuficiência de enzimas neuronais específicas, surgem também da interferência das mentes dos seres desencarnados, interagindo sobre aqueles aos quais são direcionadas em processos perversos de vingança. Joana nos explica que as obsessões que resultam de traumas psicológicos também podem surgir através da influência de outros desencarnados que desejam vingança. A saúde exige cuidados específicos que lhe podem e devem ser dispensados a fim de manter-se inalterada ou, quando afetada, esforços especiais para reconquistá-la sob orientação especializada na área médica, tanto quanto direcionamento espiritual, a fim de realizar o seu mister,
que é auxiliar o espírito encarnado na sua viagem celular temporária a caminho da plenitude que pode ser antevista na Terra, porém somente desfrutada depois da reencarnação, quando os implementos corporais sujeitos ao mecanismo degenerativo da própria matéria não mais se encontrem sob os imperativos da lei da entropia e da fragilidade de que é constituído. Joana finaliza explicando que a saúde precisa de cuidados e é necessária a intervenção médica junto ao tratamento espiritual para a cura desse processo, pois o espírito possui a meta de encarnação no planeta Terra, a fim de aprimorar-se e desfrutar seu êxito após a reencarnação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ajude a espalhar a doutrina espírita, participa dessa corrente do bem.